E aí, estrela mais brilhante do universo? Geralmente eu começo o vídeo falando, estrela mais brilhante do universo, como você está? Mas eu não acho que seja um vídeo em que eu necessite perguntar, né, esse tipo de coisa. Quando a gente está precisando de uma esperança, quando a gente está precisando de uma coisa assim que nos reavive tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que nos movimenta para ter uma vida saudável, para ter uma vida mais feliz, para realizar os nossos sonhos, para realizar as nossas ambições muitas vezes, ou simplesmente para ir adiante da melhor maneira possível, né? Eu acho que estamos apenas querendo algo, não estamos com a capacidade de olhar de maneira profunda para o nosso interno, de maneira para responder uma pergunta simples: como é que estamos, né? Às vezes a gente nem sabe como a gente está, é tanta batalha, é tanta coisa que a gente tenta e pensa de um lado e pensa do outro, e repensa e tenta e faz terapia, e se desmonta e se remonta e se renova, e às vezes a situação não anda, às vezes a gente perde todas as esperanças, não é mesmo? Mas o que eu queria falar justamente neste vídeo é o que vem depois da esperança. Quando a esperança acaba, o que vem depois dela, né? Deve existir alguma coisa depois da esperança, apesar do ditado popular dizer que a esperança é a última que morre. Felizmente, a vida continua depois que a esperança acaba, temos visto isso repetidas vezes, não é mesmo? A esperança acabou para várias civilizações ao longo da história humana, né? A esperança acabou para muitos povos na África, quando cometemos atrocidades contra os povos africanos, como humanidade, né? Ao redor do globo. E eles continuaram, e continuam até lá hoje, e continuam lá até hoje, vivendo e recomeçando, tentando recomeçar no melhor que eles podem, com as condições que eles têm. E os povos africanos que foram exportados, não é, cruelmente ao redor do mundo, muitos conseguiram prosperar, muitos conseguiram reaver seus direitos, conseguiram reaver suas esperanças, seus sonhos, e deixaram como legado esses que hoje chamamos nossos irmãos e nossos amigos, não é, que vivem ainda majoritariamente em dificuldade, se comparado com a população, né, descendente dos colonizadores, né? Mas a esperança morreu e eles não. A esperança morreu e eles continuaram. E vocês sabem, né, quem acompanha o canal sabe que eu sou de uma tradição umbandista, nasci e cresci dentro da Umbanda, e quem nasce e cresce dentro da Umbanda, nasce e cresce ouvindo os pretos velhos falarem, né? Os ex-escravos. E eu acho que quando acabam as minhas esperanças, é neles quem eu mais penso. Eles são sempre o meu exemplo de resiliência. Eles são sempre esse exemplo de acreditar ainda que é possível, ter fé, mesmo depois que a esperança toda acaba. Continuar tendo fé, continuar buscando, não aquilo que a gente acredita, mas eu acho que é olhar para o fim de nossas esperanças e saber que, né, ter esse conceito, né, de que, poxa, eu esperava que o mundo fosse de um jeito, eu esperava que Deus me atendesse de um jeito, que minha experiência de vida fosse outra, com tantos relatos, com tantas histórias, né, de superação. Eu vejo as pessoas não passam as mesmas dificuldades que eu passo, ou às vezes elas passam, mas conseguem lidar com isso e eu não, né? Então, aquilo que eu acreditava, né, aquilo que eu mais profundamente acreditava, aquilo que eu realmente achava que o mundo devia ser, aquilo que eu realmente achava que realmente fazia parte da realidade, não só da realidade humana, mas da realidade do universo, né? A justiça divina, o amor divino, a piedade divina, né? Os milagres, às vezes, que acontecem, ou às vezes dentro da própria experiência humana, como as pessoas lidam com as coisas, como vemos os outros fazendo e acontecendo, e às vezes a gente fica travado no nosso mundo sem entender qual o caminho, não é? E a gente tenta as sugestões das pessoas que passaram por isso e para elas resolveu e para a gente não. E às vezes são coisas que simplesmente fogem do nosso controle, não é? Principalmente eu acho que quando se trata de sobrevivência, né? Sobrevivência nesse mundo totalmente capitalizado, eu acho que foge de nosso controle às vezes. Às vezes não temos opção. Às vezes as opções que temos não nos atendem, não é? E a esperança, a gente batalha e a esperança desaparece. Não é? Ela se faz escassa e sobra em nós apenas, muitas vezes apenas o instinto de sobrevivência. Às vezes apenas a raiva, a mágoa. Mas eu acredito que se voltarmos nesses momentos a olhar para aquilo que a gente profundamente acreditava, ou ainda acredita, né? Que o mundo deveria ser, que faz parte intrínseca da experiência deste universo, não é? A experiência de justiça, a experiência de igualdade, a experiência de, né, ter uma vida próspera, ter uma vida respeitável, digna. Eu acho que se voltarmos a olhar para essas coisas que falamos, pensamos assim, né? Mas como
como Deus, supostamente todo bondoso e todo poderoso, permite que essas coisas aconteçam. Como ele pode se permitir estar na omissão diante dessas coisas, né? A gente deve olhar lá no nosso fundo. Pelo menos é isso que eu cresci aprendendo, não é? Olhar lá no nosso fundo para essas noções que a gente tinha das partes fundamentais da existência, da vida, da experiência humana, não é? Acho que a gente tem que olhar lá no fundo e perceber aquilo que a gente não pode abrir mão. Perceber aquilo pelo qual a gente vive a nossa vida, realmente. Que faz parte intrínseca da nossa vida. Não para alimentarmos uma ilusão, nem para nos convencermos cegamente de que aquilo deve ser do jeito que nós entendemos aquilo. Mas para buscar estes elementos, mesmo diante dos piores cenários da nossa vida, buscarmos estes elementos naquilo que nós vivemos. E buscarmos plantar estes elementos dentro das nossas ações. Não é? É pegar e construir o mundo com as nossas mãos, muitas vezes, mesmo nas menores ações. Às vezes estamos paralisados, às vezes não temos mais o que fazer, mas sempre temos, não é? Digamos, que interagir com as pessoas, sempre temos que fazer uma comida, sempre temos que tomar uma água, sempre temos que depender de alguém, sempre temos alguém que depende de nós, sempre existem as relações humanas, sempre existe uma interação com o mundo, e eu acho que se colocarmos, né, com toda a fé de nosso ser, não há dúvida de será que eu entendi errado essa parte do universo, isso que eu achava que era intrínseco, fundamental na existência e na criação, mas a parte da fé dentro de você que diz que aquilo que você achava que não podia estar errado, não pode estar errado. Não deve estar errado. Que deve haver, de alguma forma, um jeito de conciliar as coisas dentro daquela fé que você já tinha criado dentro de você. É aplicar essa fé intrínseca, aquela que não some dentro da gente. Por tão céticos que fiquemos, por tão cegos, desesperançados ou desesperados. Aplicar aquela semente de mostarda de fé, que é o que sobra no fim de tudo e que fica dentro de nós, esperando para florescer, esperando para brotar, não é? Eu acho que se alimentarmos com o fim de nossas forças, mesmo que seja com o fundinho do copo que sobrou das nossas energias, se alimentarmos esse grãozinho de fé, eu acho que poderemos sempre reaver as nossas esperanças, pelo menos. Sempre reaver, pelo menos, a nossa vontade de continuar, a nossa vontade de ir em frente, a nossa vontade de batalhar e acreditar em nós mesmos, muitas vezes, né, quando a esperança termina, a nossa confiança em nós mesmos acaba. A nossa confiança, a nossa relação com a força criadora, com esse divino acima de nós, fica quebrada, fica lascada. E eu acho que se usarmos a nossa fé para reaver pelo menos isso, e reaver a nossa confiança também no mundo em que nos cerca, eu acho que podemos encontrar aquele meio fio que antes não estávamos encontrando. Às vezes precisamos, por algum motivo na vida, ser decompostos pelo universo naquilo que é mais essencial para a gente e achar que a gente vai perder até mesmo aquele essencial, que é a nossa fé, que é a nossa vida, né? E não digo vida física, digo a nossa vida mental, a nossa vida moral, espiritual, a nossa vida, a essência de nosso ser, não é? Quando uma pessoa cria uma fé dentro dela, aquela fé vira a essência da própria pessoa, não tem jeito, né? É como chegar para um muçulmano e falar, Deus não existe. O muçulmano pode até tentar te convencer de que existe, tudo mais, mas você jamais vai ser capaz de convencer a um muçulmano, a um judeu, a um cristão, que tem uma fé dentro deles, de que Deus não existe. Pode até questionar a natureza desse Deus, mas não a sua existência, não a sua atuação na vida, né? E é disso que eu estou falando, essa vida que se constrói dentro de nós quando construímos uma fé lá atrás. Seja qual a fé que tenhamos construído, né? Essa fé, essa certeza de que há alguma coisa que sustenta a nossa vida. Há alguma coisa fundamentalmente proposital em existir a vida no universo. E é este propósito, é este querer, esta vontade que extravasa a nossa própria vontade, extravasa a nossa própria existência, que nós temos que chegar lá no fundo e nos conectar com esta vontade, nos conectar com essa semente essencial de nossa fé, para conseguir reconstruir a nossa esperança, para conseguir reconstruir a nossa esperança na humanidade, a nossa esperança em nós mesmos, a nossa esperança na nossa vida e no mundo que nos cerca, e começarmos a reconstruir essa relação, muitas vezes quebrada, com o Criador, né? Digamos assim, com a força que nos trouxe a existência, que trouxe a vida à existência, não é? E uma vez conseguido recriar essa esperança, recriar mesmo, né? Porque
compõe-se de novos elementos, completamente novos. Às vezes, o único elemento que consegue recompor a esperança depois que tudo rui é a própria semente da fé. Torna-se uma e apenas a mesma coisa. E usando dessa fé para reconstruir a nossa esperança, para reconstruir as nossas forças, eu acho que podemos, sim, e devemos ser capazes de conseguir atravessar por esse período que estamos atravessando e chegar do outro lado renovados, desconstruídos até as nossas partículas mais essenciais pelo universo, enquanto consciências, não enquanto corpo físico, obviamente, mas enquanto consciências, retirados pedaços de tudo aquilo que achávamos que era e reconstruídos do zero pela experiência que o universo nos proporciona. E depois dessa amarga experiência que vivemos, não é? Talvez um pouco mais adiante, conseguiremos atravessar esse período renovados em nossa esperança, conhecendo realmente a essência de nossa fé que mantém e que sustenta a nossa vida. Conseguiremos olhar com mais fé para nós mesmos. A fé não serve, a Deus não serve de nada, a fé. Deus já é o princípio vital do universo, que mais Ele poderia querer de nós, que somos o grãozinho do grãozinho do grãozinho, dentro do grãozinho de pó que chamamos de terra, não é? Que Deus que encompassa o universo, o Criador de tudo, poderá esperar realmente que nós demos para Ele, não é? Não é a nossa fé, que é tão pouca, mas com certeza Ele espera que nós sejamos capazes de dar a nós mesmos essa fé, que muitas vezes queremos dar a Ele. E Ele aceita a fé que damos a Ele como representante de nossa própria consciência. Ele aceita essa fé e retorna a Ele em nosso favor. E se pudermos, através dessa experiência amarga em que estamos passando neste momento, achar esta semente primordial da fé dentro de nós, e reconstruir a nossa vida, e reconstruir as nossas esperanças, e reconstruir a nossa fé em nós mesmos, reconstruir a nossa fé nas pessoas que estão à nossa volta, nós poderemos, sim, atravessar esse período e chegar do lado de lá, depois que tudo isso passar, não é? Chegar do lado de lá completamente renovados, com um olhar diferenciado, com um olhar mais maduro, mas também mais feliz por sobre a vida, sabendo que nós somos também criadores de nossa própria existência, tanto quanto Deus. Sabendo que Deus nos deu o impulso inicial, mas nos deu a liberdade também para criarmos e recriarmos a nossa própria vida e a nossa própria existência. E às vezes, as experiências que o universo coloca nas nossas mãos, por tão amargas que possam ser, por tão difíceis, tão frustrantes que possam ser, elas servem justamente para isso. Para desconstruir tudo que a gente já sabia, para sermos capazes de, tomando controle da essência da nossa essência, conseguirmos de vontade própria reconstruir tudo isso. Colocar todas as peças no lugar do jeito que devia ser, do jeito que a gente tem fé que devia ser, do jeito que a nossa fé manda realmente, que a gente acredita no centro do nosso ser, a base de nossa vida, e começar dali de novo. Porque ali é a única coisa que resta quando tudo mais desaparece. Aquela essência de nossa vida, e pela essência de nossa vida podemos reconstruir tudo. Porque foi somente através dela que chegamos até aqui. Diz no Espiritismo, sempre, que Deus criou as almas, cria os espíritos simples e ignorantes. Esta semente de fé é o impulso inicial. Todo o resto fomos nós que criamos e co-criamos uns com os outros, através de inúmeras existências, através de inúmeras vidas, e através de inúmeras experiências que não lembramos, mas que passamos e que também anteriormente perdemos as nossas esperanças todas completamente, e que tivemos de nos reconstruir. Às vezes temos de passar, por um motivo ou por outro, por essa reconstrução intrínseca, completamente de dentro para fora, para conseguirmos dar um passo adiante. Porque alguma coisa, às vezes, que não somos capazes de entender, que ninguém é capaz de nos ajudar, alguma coisa nos deixou paralisado, nos deixou presos dentro de um sistema do qual não conseguimos escapar, do qual não conseguimos olhar adiante. Então precisamos que a vida nos ajude a nos desfazer, para nos reconstruirmos do zero. E pegando essencialmente aquilo que nós temos como mais importante, como mais essencial da base da vida, da base de nossa fé, a essência de nosso ser, recolorir toda a nossa existência através dessas cores primárias que existem dentro do nosso coração. É isso que eu sinto dentro de mim, é isso que eu venho aprendendo ao longo dos anos, tendo trabalhado já desde que eu nasci e sendo ensinado desde que eu nasci pela linha dos pretos velhos. Inúmeros deles me ensinaram, me criaram e me ajudaram a crescer e vem me ajudando até hoje em dia, não é? E como uma contribuição minha, né, como esse meu dever de passar adiante aquilo que de mais importante eu tenho sido ensinado nessa vida, eu acho que eu precisava deixar com vocês, principalmente com quem está precisando neste momento, um pouco da minha esperança.
um pouco da esperança que foi dada para mim nos momentos em que eu estive sem esperança. E eu espero realmente, com todas as cores primárias que existem dentro de mim, que você encontre o seu caminho, que você possa se refazer e que você possa, 2 ou 3 passos adiante, se ver feliz, se ver renovado e de alguma maneira completo. E entender que esse momento estupidamente horroroso que você está vivendo agora foi parte essencial de quem você chegou a ser. Que sem isso você não teria jamais conseguido ser aquela pessoa luminosa que você se tornou. Não é? Quantos momentos na vida já não tivemos disso? Né? Nessa vida curta humana, né? Quantos momentos não temos como esse? E eu realmente espero que você chegue do outro lado feliz. E que você agora consiga se lembrar de que você é capaz de enfrentar tudo isso, não no sentido de derrotar alguma coisa ou de virar o mundo ao seu favor, mas no sentido de entender a si mesmo, no sentido de compreender a sua vida e no sentido de se renovar e fazer esse reencaixe tão necessário, que às vezes esse desencaixe nos paralisa de maneira horrorosa, por anos e anos a fio, né? Quem nunca ficou preso em uma única coisa por 5, 10, tem gente que fica a vida inteira porque não consegue fazer esse reencaixe. Eu espero que esse vídeo possa ter te dado pelo menos uma ideia de como recomeçar a construir, como começar a reconstruir as suas esperanças.